povos que vieram para cá, sem a sua vontade de vir para cá. Tá? Então, já estamos começando a nossa aula de história, só para avisá-los. Ou seja, quando os negros vieram para cá, eles não queriam vir para cá, vieram obrigados, e depois que eles foram libertados, não foi lhes dado nada. Simplesmente ficaram jogados aí pelas ruas de todas as cidades, né, da maioria das cidades, pessoas sem nada, que simplesmente vão engordando essas populações de pessoas pobres, que no futuro, aí estamos falando já na década, no século XX, são pessoas que vão começar a exigir, são sociedades que começam a se formar, que vão começar a exigir dos governos melhores condições de vida, e aqueles que estão no meio rural vão exigir a reforma agrária. Então, ou seja, isso vem vindo, né, desde lá de trás, e vai estourando cada vez mais. É que nem hoje de manhã, eu e a Avenida, na aula que nós demos para o 7º ano, no assunto que foi abordado, 6º ano, desculpa, o assunto que foi abordado, a Avenida estava falando das queimadas que estava tendo estão ocorrendo no Mato Grosso agora. Vocês acham que isso não vai ter consequência para nós? Daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, mais ou menos 2 anos, vocês podem ter certeza que vocês verão na televisão que vai começar a ter um surto de dengue, vai ter surto de febre amarela. Por quê? Os sapos que comem todos esses insetos estão queimando lá no Pantanal. Então, se eu não tenho o sapo, eu vou ter uma proliferação de mosquitos muito maior. Então, isso vai acontecer, vocês podem ter certeza disso. A queimada, quando a gente fala da queimada, nós não estamos só falando de algo que afeta no momento. Não, isso fica por vários e vários anos, até crescer de novo, etc. e tal, vai demorar um pouco. E aproveitando esse gancho do que eu estou falando, vamos falar um pouco desses negros, né, desses negros que vieram aqui para a cidade de Indaiatuba. Né? Indaiatuba, hoje, é uma cidade considerada de um porte médio no estado de São Paulo. Ela tem um IDH, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, em torno de 0,88, ou seja, um bom índice de desenvolvimento humano. Mas a gente andando por essa cidade, Indaiatuba é uma cidade de mais de 200 mil habitantes, a gente não se percebe que a construção dessa cidade teve muito sangue escravo que habitaram as fazendas aqui da cidade de Indaiatuba e conseguiram construir essa cidade. E a esses escravos que vieram para cá, obrigados, trabalharam em fazendas onde eles viviam em condições subhumanas, a língua de um não batia com a língua de outro, ou seja, eu tenho vários negros na mesma fazenda falando línguas diferentes, e ainda o escravo é obrigado a seguir uma religião que eu, dono da terra, quero. Então, é assim que essas pessoas vieram para cá e habitaram essa cidade. Só que, em todo o Segundo Império, né, começou a tomar força os movimentos de abolição, os movimentos abolicionistas. Dentre esses movimentos, foram aprovadas algumas leis, que a gente fala também que foram leis protelatórias, porque elas foram empurrando, né, a abolição. Alguma delas, que a gente já viu até na aula passada, foi a lei que proibia o tráfico de escravos, essa é a primeira,
Ou seja, para eu acabar com a escravidão, eu tenho que acabar com o tráfico. Então, eu proíbo o tráfico negreiro, que era um excelente negócio, né, aqui para o Brasil. Então, não pode mais ter o tráfico negreiro. E eu vou aprovar uma lei chamada Lei do Ventre Livre, e é sobre essa lei que eu vou discutir com vocês, né? Deixa eu apresentar aqui, ó. Eu vou discutir com vocês sobre um artigo, né? O que foi essa lei, que às vezes a gente escuta, a lei do ventre livre, ela libertava os filhos dos escravos nascidos a partir de um determinado dia. A lei dos sexagenários, ela libertava os escravos com mais de 65 anos. Imagina essa lei dos sexagenários, né? Uma lei que nunca pegou. Por quê? Quem era o escravo que chegava a ter 65 anos de idade vivendo em condições totalmente precárias? Muito pouco. Então, foram feitas algumas leis que empurravam só essa abolição. E essa lei do ventre livre, ela, além de deixar livres o filho da escrava nascia livre, mas a escrava ainda continuava sendo escrava, a mãe. Foi criado também, junto com essa lei, uma coisa chamada pecúlio e fundo de emancipação. Então, é isso que a gente vai tentar entender agora. O que é esse pecúlio, o que é que foi esse fundo de emancipação que dava o direito às pessoas, né? Ou seja, o Estado brasileiro começa a olhar para as pessoas, para os escravos, até porque ele está sendo pressionado pelos abolicionistas, de maneira que eu vou começar a dar algumas benesses na lei para tentar libertar as pessoas. Então, é isso que a gente vai discutir agora. Eu chamo esse artigo de liberdade pela lei. Está todo mundo vendo aí? Sim, professor. Só que antes, deixa eu desligar a minha câmera, senão depois, quando eu vou gravar, fica essa minha cara feia aqui passando. Então, vamos lá. Vamos retornar aqui. Eu chamei esse artigo de liberdade pela lei, porque agora as pessoas têm uma lei para serem libertas, e vamos discutir sobre a alforria dos escravos aqui na cidade de Indaiatuba. Então, quando eu escrevi esse artigo, o meu objetivo que era apresentar, relatar, discutir os meios pelos quais os escravos da cidade de Indaiatuba conseguiram sua liberdade e os tipos de alforria é liberdade, que podiam ser concedidos a esses escravos após a promulgação da Lei 2040. A Lei 2040, do dia 28 de setembro de 1871, é a Lei do Ventre Livre, que entrou em vigor só em 1872, através de um decreto, que é esse decreto 5135, de novembro de 1872, ou seja, um ano depois, né, que a lei entrou realmente em vigor. A pesquisa que foi feita nesse trabalho, eu fiz pesquisa em algumas fontes primárias, ou seja, eu fui em alguns documentos. Esses documentos eles estão lá no Arquivo Público Municipal aqui de Indaiatuba, estão no Museu Republicano Convenção de Itu, na cidade de Itu, e eu utilizei jornais da imprensa ituana, eu analisei os jornais de 1883 a 1886. Por quê? Porque muita coisa saía nos jornais. Não nos esqueçamos que Indaiatuba era uma vila nesse período. Indaiatuba ainda, todos os processos da cidade de Indaiatuba eram julgados lá em Itu. Por isso que muitos dos documentos
estão lá no Museu Republicano de Itu, né, da Convenção de Itu, esse museu pertencente à USP, a Universidade de São Paulo. Então, vamos tentar entender essa liberdade aqui pela lei. Ó. Então, eu coloquei assim, ó, que a aprovação da lei do ventre livre faz com que o Estado imperial exerça influência sobre a relação entre escravos e os seus senhores, em virtude de interferir no modo em que o escravo conseguirá sua liberdade, retirando do seu senhor o poder sobre a alforria. Ou seja, eu tenho um escravo. A única pessoa que pode dar liberdade para esse escravo sou eu, proprietário do escravo, até porque eu comprei ele. Só que agora existe uma lei que vai interferir nesse processo. O escravo, ele vai poder conseguir a sua liberdade. Essa lei, a lei do ventre livre, ela, além do fato, né, de os filhos das mulheres escravas passarem a criar a condição de livres, ela criava um fundo de emancipação nas províncias, ou seja, nos estados e nas cidades, para a compra da liberdade de escravos e reconhecia ao escravo o direito a ter economias, ou seja, o escravo começa a ter um pecúlio, ele pode guardar dinheiro independente da vontade do senhor dele. Ou seja, o escravo, ele pode começar a guardar dinheiro para comprar sua liberdade. Ah, professor, como é que o escravo vai guardar dinheiro? Eu tenho muitos escravos que são escravos de ganho, ou seja, o escravo ele sai para trabalhar, o escravo que eu tenho na cidade, e até na fazenda também, alguns deles, eu permito que ele vá na cidade, vai vender doce para mim, por exemplo. Então, eu dou uma bandeja de doces para ele, falo para ele que cada doce eu quero R$1, né, falando de dinheiro da época, em R$1.000, que era a moeda da época. Só que o escravo, em vez de vender por R$1, ele vendia por R$1,20. Os 20 centavos era do escravo. Porque quanto é que o dono o meu dono queria? Queria R$1? O R$1 dele está aqui. O que eu conseguir a mais vai ficar para mim. Por isso que é um escravo de ganho. Ele começa a ganhar dinheiro. Então, dessa maneira, entendia-se que a escravidão tinha, então, um prazo para terminar. E os limites dela estavam expressos na lei. Só que a tentativa de regulamentar essa libertação, ela esbarra, ela para na vontade do senhor, do escravo, em aceitar a indenização paga pelo escravo, paga pelo Estado, ou pelo escravo na forma de pecúlio. Ou seja, não basta simplesmente eu, escravo, juntar o dinheiro e ir lá comprar minha alforria. Não. Eu vou ter que pagar o valor que o meu senhor de escravo, ele quer que eu pague. Senão, a gente vai discutir isso na justiça. Então, com isso, ó, o proprietário do escravo tem a seu favor a possibilidade de ajuizar o arbitramento de valores a serem indenizados. Ou seja, não basta só o escravo querer ter dinheiro, vai ter que pagar quanto eu acho que ele deve, quanto ele tem que pagar. Aqui eu estou explicando para vocês o que é o pecúlio. O pecúlio, ele é a soma em dinheiro que os escravos podiam acumular a partir de doações, de heranças e trabalho próprio, desde que com o consentimento do seu senhor. Ou seja, quando aquele escravo saía para vender aquele tabuleiro de doces, o senhor dele sabia que ele ia vender o doce
por um valor mais alto. Por quê? Porque se ele voltasse para a fazenda, vamos supor que eu dei lá 10 doces para ele vender, então ele vai ter que me voltar com R$10. Se ele voltar, e quando ele voltava, ele tinha que mostrar todo o dinheiro dele. Se ele voltasse e não me com dinheiro a mais, eu podia pegar esse dinheiro para mim. A não ser que, quando ele saísse para vender, o senhor falasse para ele, olha, você tem a liberdade, você tem o meu consentimento de poder vender por um valor um pouco mais alto. E tinham escravos também, né, que trabalhavam para algumas pessoas durante muito tempo, e essas pessoas morriam, e essas pessoas, no seu testamento, deixaram também algumas doações ou heranças para alguns escravos. A gente tem registros disso daí. Então, isso é o pecúlio, você guardar o dinheiro. Pecúlio é o que a gente chama hoje de poupança. E o fundo de emancipação, que era uma quantia de recursos do governo imperial, às províncias e municípios, destinado à libertação dos escravos de acordo com alguns critérios de classificação previamente estabelecidos. Ou seja, o governo cedia a alguns municípios uma cota, né, para esse fundo de emancipação, que alguns escravos podia ser utilizado por alguns senhores de escravo para pegar esse valor e dar alforria para o escravo. Só que eu tenho alguns critérios para fazer isso, né? Não é para qualquer escravo que eu vou dar liberdade para ele. Então, na lei que regulamentou esse fundo de emancipação, falava o seguinte, ó, serão anualmente, então é por ano, libertados em cada província do império tantos escravos quantos corresponderem à cota anualmente disponível do fundo destinado para emancipação. Ou seja, supondo que em Indaiatuba, e daqui a pouco a gente vai ver esses valores, quanto é que era, ganhou lá um conto de réis, um milhão de reais, R$1 milhão eu consigo libertar quantos escravos? Tantos escravos. Então, se paga para libertar esses escravos. E de onde vem esse dinheiro? Aqui fala, ó, tem a taxa de escravos. O que era essa taxa de escravos? O governo cria uma classificação dos escravos, ou seja, eu sou o dono da fazenda, todos os escravos da minha fazenda, eu tenho que no cartório e registrar eles num livro de classificação. Falar quem são esses escravos. Por quê? Até porque se esse escravo fugisse, ficava mais fácil. Se ele fugisse, eu tinha como comprovar até que ele era meu, era até mais fácil. E eu precisava pagar para isso daí, né? Eu pagava uma pequena taxa por esses escravos aí. Então, daqui que eu tirava esse dinheiro para formar esse fundo. Alguns critérios para que os escravos fossem libertos. Então, eu vou libertar, pelo fundo de emancipação, as famílias de escravos, ou seja, cônjuges de senhores diferentes, com filhos menores e mães com filhos menores escravos. É isso que a lei falava. Porque existia escravo de uma fazenda, tá? Que está casado com um escravo que foi liberto. Você tinha alguns poucos casos, escravos, dois escravos casados, e eu pegava um, vendia para a fazenda do lado. Então, ó, são os cônjuges de senhores diferentes. Eu tinha isso. Então, esses escravos podiam utilizar esses fundos de emancipação. Então, ou seja, para quê? Por causa das famílias e os indivíduos. Aí vem mãe ou pai com filhos livres e os de 12 aos 50 anos, iniciados pelos mais novos do sexo feminino e pelos mais velhos do sexo masculino. Ou seja, eu sou livre, eu posso comprar, se eu tiver dinheiro,
ou o fundo de emancipação permitir, eu posso comprar a liberdade da minha mãe ou do meu pai. Aqui, ó, como era o livro, isso aqui foi tirado do livro de classificação dos escravos para serem libertados pelo Fundo de Emancipação da cidade de Indaiatuba. Esse livro ele é de 27 de março de 1883. Então, ele tem, cada escravo tem a sua matrícula, o nome do escravo, ó, Emília, a cor da Emília é uma cor preta, ela tem 43 anos, ela é casada, ela é uma cozinheira. O senhor dela é o Inácio de Paula Leite de Barros, e a Emília, ela é casada com José, liberto, ou seja, o José era um escravo que já foi libertado. Então, a Emília, ela tinha condições de entrar nesse fundo de emancipação. Tem também a Amélia, que é uma preta, de 15 anos, solteira. Ela é uma pajem, ou seja, ela ficava na casa, os serviços da casa também. Ela pertencia ao mesmo Inácio, e a Amélia é a filha do José e da Emília. Ou seja, eu posso aplicar o fundo de emancipação para famílias, que nem está na lei. Então, aqui, ó, é onde eu via, onde eu tinha essa família. Aqui eu tenho outro, continuando, né? Então, aqui é a escrava Manuela, preta, 36 anos, casada, ela é doméstica, porque ela trabalha dentro da casa. Ela pertence à família, ao Carlos de Vasconcelos Almeida Prado, a família Almeida Prado. Ela é casada com um homem livre. O Francisco, 32 anos, que é casado, ele trabalha na roça. O proprietário dele é o Antônio Leite de Almeida Prado, ou seja, tudo aqui da mesma família, né? Ele é o filho de Antônio e da Marta. O Sebastião, que já é um mulato de 36 anos, casado também, trabalha na roça. O senhor dele é o José Stanislau do Amaral. Esse senhor aqui, a gente já falou quem é esse cara aqui, ó. José Stanislau do Amaral, né? É uma das pessoas mais importantes da cidade. Ele é casado com uma mulher livre e assim por diante. Aqui tá, ó, esse é o documento real, tá? De onde foi tirado isso daqui. Isso daqui, ó, é a abertura do livro de emancipação. E aqui, ó, classificação dos escravos a serem libertados pelo Fundo de Emancipação. Tá tudo aqui, ó, o número do escravo, o nome, a cor, idade, estado civil, a profissão, quem era o senhor, as observações falam de quem era casado. Esse documento, quem tiver interesse de ver esse documento, é só ir aqui na memória? Oi? No fundo, Pró-memória? Está no Pró-Memória, tá lá no Pró-Memória, que agora é o arquivo, que é o arquivo público municipal. Esses documentos estão lá. Para você mexer nesse documento, esse documento ele é datado de 1886, né? Por isso que nós, historiadores, quando a gente vê esses documentos, o coração da gente bate até mais forte. Você não mexe nesse documento se você não tiver de máscara e não tiver de luva, né? Luva por quê? Porque senão o calor da sua mão pode estragar esse documento. E máscara, por causa do cheiro que às vezes esse documento tem, tá? Isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um livro, tá, gente? Isso aqui eu só tirei a foto de uma das páginas. Aqui eu pego um caso, né, que em abril de 1883, ó, o jornal Imprensa Ituana, ele publicou uma nota sobre os valores devidos ao município de Indaiatuba para o pagamento do Fundo de Emancipação. Ou seja, o dinheiro que chegava para a cidade saía no jornal. Então, ele fala aqui, ó.
o vice-presidente da província já distribuiu a quarta cota do Fundo Geral de Emancipação na importância de R$370 mil, e bem assim, a primeira do Fundo Provincial votado pela lei tal. A esse município de Itu, foi dado que tinha, na época, 2.878 escravos, coube a quantia de 7 contos de réis, e uns quebrados aqui. Ao de Indaiatuba, que contava com 1.167 escravos, coube a quantia de 4 contos de réis, e 4 contos e 57 mil réis, e ao de Cabreúva, que tinha 600 e poucos escravos, coube a quantia de 1 conto de réis. Então, esse era o dinheiro que era distribuído, né? Foi distribuído aqui para a cidade de Itu, de Indaiatuba, com esse dinheiro que se podia, os escravos podiam conseguir sua liberdade, que aqueles escravos que estavam lá relacionados poderiam conseguir sua liberdade, ou seja, uma parte desse dinheiro seria para pagar aquilo lá. Aqui fala, a imprensa ituana também saía quando os escravos seriam libertos. Então, aqui está uma notícia de maio de 83, do jornal, depois eu vou mostrar para vocês como vocês têm acesso a esses jornais, falando, vou ler um trecho aqui para vocês, fala da lei, etc e tal, que os escravos, Emília, Amélia, Nazaré, esses escravos estão sendo libertados, ou seja, para que chegue ao conhecimento de todos que o juiz mandou lavrar o presente, né, essa notícia, que vai ser fixada no lugar de costume e publicada na imprensa. Aqui está o nome do juiz, ou seja, ele está convocando, aqui ele está falando, como de ser distribuídas cartas de liberdade aos escravos que têm de ser alforriados pela terceira cota do Fundo de Emancipação, distribuída ao município de Indaiatuba. Convido os respectivos senhores para apresentarem no dia, hora e lugar, acima declarados, os escravos que abaixam mencionados, a fim de, por intermédio dos mesmos, seus senhores receberem as suas cartas de liberdade. Ou seja, esses senhores concordaram com o valor que estava sendo pago para libertar esses escravos. Tem alguns casos aqui, em Indaiatuba, esse que eu quero mostrar para vocês, que eles foram para juízo. Ou seja, temos aqui o caso da escrava Henriqueta, que ela pertencia ao Joaquim Emigídio Bicudo. E quem é esse senhor? O Joaquim Emigídio Bicudo, dono da fazenda Bicudo, dono onde está hoje o casarão do Pau Preto. Ele é uma das figuras mais importantes da vila de Indaiatuba na segunda metade do século XIX. Ele está sempre presente a diversas atividades de interesse da comunidade, tendo sido vereador, coletor de rendas gerais e provinciais, comerciante, fazendeiro, cafeicultor e industrial. Ele é um dos fundadores do diretório do Partido Republicano de Indaiatuba. Ele foi o responsável pela construção da Casa da Câmara e Cadeia, inauguradas em 1890, aqui na cidade. E a primeira beneficiadora de café movida a vapor na sua fazenda Pau Preto, que é onde está o casarão hoje. Foi um dos senhores de escravos que solicitou à junta classificatória dos escravos o pagamento através do Fundo de Emancipação da libertação da escrava Henriqueta, conforme consta no processo do primeiro ofício da comarca de Itu de 1883, onde ocorreu a audiência
solicitada por Joaquim Emigídio para que a junta classificatória arbitrasse o preço para que a liberdade da escrava, em virtude de não ter sido acordado o preço pela escrava. Ou seja, a escrava tinha um dinheiro, ela quis comprar a liberdade dela, mas o seu Joaquim Emigídio, que já era milionário, não aceitou o valor que ela quis pagar. Então, ele entra com uma ação, é feita uma ação lá em Itu, e ele pede para as pessoas, né, para esse que vão julgar essa junta, falar qual o valor que ele deveria receber. O valor habilitado, né, por essa escrava foi de 700 mil réis. Ou seja, aqui está a foto do seu Joaquim Emigídio, né, de Campos Bicudo. Ele representa muito para a cidade aqui de Indaiatuba, gente, as pessoas mais antigas, né, da cidade. A família Bicudo é uma família importante aqui na cidade, dona de muitas terras aqui na cidade. Tem fazenda até hoje, onde, se você for andar aqui na Avenida do Parque Ecológico, onde tem os condomínios. Qual é o nome do condomínio? A prefeitura, aqueles lados ali, né? Antes da prefeitura. Nossa, minha filha mora lá. Maria José. A hora que você está subindo aquela avenida, você dá de cara com a sede da Fazenda Bicudo, né? E aquilo é o que sobrou, né? É uma parte que sobrou. Você tem ideia, a terra dele, gente, ia de onde está o casarão até onde é hoje o Campo Bonito. Tudo isso era dele. Quer dizer, na verdade, mais para frente ainda. Ou seja, tinha muita terra aqui, né? E para ele libertar ser escravo, ele quis 700 mil réis. Ou seja, repare o seguinte, mesmo a lei tentando proteger o escravo, se o dono do escravo não concordasse, a pessoa não era liberta. Um outro caso, aqui é o caso da escrava Narcisa, que ela depositou como pecúlio para a libertação dela 50 mil réis, e o dono dela não aceitou. Falou, você quer se libertar? Vai ter que depositar mais 500 mil réis. Ela consegue depois esse dinheiro e consegue se libertar. E aqui está uma foto desse documento. Tudo que você faz é tudo registrado, tudo existe documento. Até porque eu não posso dar liberdade para ninguém se eu não registrar isso daí. Então, para a gente terminar, essa lei, a lei do ventre livre, que no início ela foi um duro golpe no sistema escravista, né, ao garantir por pecúlio ao escravo os meios de adquirir sua liberdade, ou seja, eu, escravo, agora podia conseguir minha liberdade, que é tudo aquilo que o escravo queria, né? Todo escravo quer o quê? Quer ser livre. Todos nós queremos ser pessoas livres. Imagina o que vinha para cá, então, há 150 anos atrás. O Fundo de Emancipação foi um modo de conduzir esse processo sem afrontar o direito de propriedade. Que, vejam bem, eu sempre falei para vocês, escravo é um objeto. Um objeto, ele é de alguém, ele é de propriedade de alguém. Então, legalmente, eu tive que criar alguma coisa para indenizar esses proprietários. E esse fundo de emancipação, né, ele foi um modo de eu extinguir com a escravidão, só que de uma forma bem lenta, bem gradual. Eu vou alterar ao mínimo possível a estrutura social e política do país. Ou seja, a gente vai libertar os escravos, mas vamos devagar, porque com esse fundo de emancipação, eu fazia com que poucos escravos fossem libertos. Então, ó, vocês viram o número lá. Em Indaiatuba eu tinha 1.160 escravos, né? Em 7 anos, gente,
em Indaiatuba, no período de 7 anos, apenas 27 escravos foram libertados através do Fundo de Emancipação ou Pecúlio. Ou seja, era muito difícil para o cara conseguir a sua liberdade. Ou seja, nesse estudo, nesse artigo, a gente se verificou o quê? Que apesar da lei garantir a liberdade do escravo, o sistema escravista, ele ainda determinava quem ia ser o beneficiado. Eu, dono do escravo, ia falar se esse cara ia ser libertado ou não. Senão eu podia colocar valores altos e vamos discutir isso na justiça. Aqui está algumas fontes documentais, né, os processos, né, onde estão esses processos, as caixas onde foram pesquisados. Aqui tem alguns jornais, né, quais são os jornais que foram pesquisados. Aqui estão todos os livros que foram lidos, né, para isso. E quem se interessar, ó, pode ver toda a íntegra desse processo, né, nesse blog aqui. Desculpa. Que é isso daqui, ó. Isso daqui, ó. Tá dando para vocês verem aí o Jornal História de Indaiatuba? Sim, sim. Sim. Então tá aqui, ó. Todo esse processo, tá? Foi escrito, eu escrevi isso daí em 2017. Então tá aqui, ó, artigo de Cláudio São Fortuna, etc. Então, aqui tá todo o artigo, quem tiver depois a curiosidade, né, que eu só falei para vocês do resumo, né? Aqui tá todo o artigo da pesquisa que foi feita. Eu só coloquei alguns eu pesquisei sobre esses 27 escravos, né? Eu pesquisei sobre todos eles, estão aqui a história de todos os escravos, tudo que foi falado deles na época, tá? Vocês podem pesquisar, podem ler esse... Aqui estão os documentos que foram utilizados, né? Todos os documentos que foram utilizados, etc, etc e tal. Então, o que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje é que quando a gente fala de libertação de escravos, né, que às vezes a gente acha que isso tudo a gente vê na televisão, às vezes a coisa até a questão é meia romantizada, né? Não existiu nada de romântico durante a escravidão. Sempre foram processos duros, as pessoas tentando conseguir sua liberdade, em processos jurídicos até, sempre foi muito difícil para essas pessoas. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa... Ressaltando, achei bem interessante você falar aí da família dos bicudos, né? Nossos alunos, assim, sempre presta atenção, né? No nome, quem foi, né? Francisco de Paula Leite, quem foi Oliveira Camargo, quem foi a Andréia Bonachella, geralmente as praças, as ruas. É bom você procurar saber quem é, né? Mas por quê, né? Às vezes, né, vamos pegar o nosso patrono lá da nossa escola, né? José de Campos. Quem foi José de Campos? Ele foi um vereador na nossa cidade. Então, é bom vocês, para quem gosta de história, né, o que você falou aí, geralmente, quando a gente passa em determinado lugar, que você fala, mas Francisco de Paula Leite, quem foi ele, né? Então, isso que o Cláudio falou, alguém colocou aqui embaixo, minha mãe trabalhou para a família Bicudo. Olha que interessante, já sabe quem foi, né? Então, assim, é um acervo, um patrimônio, isso que você falou, né? Saber da história, né? Aqui, ó. Desculpa te interromper, foi a Maria Isabela. A Maria Isabela colocou aqui, ó. A avó da Maria Isabela trabalhou para os bicudos. Eu achei interessante, porque às vezes você passa numa rua,
você passa uma avenida, lógico, né, Vargas, né, Getúlio Vargas tem todo o território brasileiro, tem uma Avenida Vargas. Menos em São Paulo. São Paulo não tem avenida, na cidade de São Paulo não tem Avenida Getúlio Vargas, viu, gente? 13 de maio, a Liberdade dos Escravos. Então, para quem gosta de história, e você falou do seu trabalho, eu fiz da pós-graduação, História das Mulheres do Brasil. E eu fui em tudo também pesquisar sobre as negras, né, as benzedeiras. E eu fui também em Campinas pesquisar, né? O meu foi violência contra as mulheres do século XIX ao século XX, né? Então eu fui atrás das parteiras, e esse lugar que o Cláudio falou, o acervo, né, Cláudio? Se vocês pudessem um dia visitar, foi ali também, né? Que eu pesquisei, né? Os homens daqui de Indaiatuba na década de 70, né? Ele poderia devolver as mulheres, né? Era a lei da cidade se a mulher não fosse mais virgem. Ele casou com uma mulher e ela não era virgem, ele devolvia para a família aqui em Indaiatuba, né? E o Campos Salles trabalhava aqui em Indaiatuba. Então, assim, se vocês tiverem um tempinho, conhecer esse acervo é muito interessante. É muito bom. Muito interessante. Que nem a Maria Isabela falou, que a avó dela trabalhou, eu tenho certeza que, não sei se só vai viva a Maria Isabela, a família Bicudo era uma das mais importantes aqui da cidade. Tanto é que quando eu escrevi esse artigo, eu pesquisei sobre cidadão, que é uma coisa que mancha até a vida dos bicudos, né? Porque o Joaquim Migídio, ele foi muito importante para a cidade. Então, nada mancharia ele. Então, quando eu escrevi, teve algumas pessoas da cidade que me criticaram. Quem você pensa que você é? Você falar assim do Emigídio. A gente, eu não falei nada, eu só fui atrás pesquisar, isso existe. Esses processos existem, isso é fato, não tem... Tá na lei, né? Não tem por onde. Né? Os alunos, né, ter essa noção, né? O que realmente foi a escravidão na nossa cidade, né? Os Exato. pais falam ali da linha do trem, né? Da linha do trem para cá, o Santa Cruz. Eu fiz um trabalho ali, era só negros, o bairro Santa Cruz. Os líderes carnavalescos, né? É do bairro Santa Cruz. E ali começa, né? Então, a linha do trem dividia para cá, né? Eles não podiam vir do hospital para cá, né? Exato. Para cá eram os pobres, eram os povão, eram os negros. E da linha do trem para lá eram os ricos, os fazendeiros, né? Então, assim, é muito interessante essa história aqui em Indaiatuba, né? Porque todas essas cidades, elas têm essa divisão, né? Das pessoas. Tem. Itu também. Tem muito. Dúvidas, crianças? Não, professor. Converse com a sua avó, dona Maria Isabela. Peça para te falar como é que era essa família Bicudo. Isso. Fala para ela participar também, né, Cláudia? Pode deixar, falo sim. É muito legal. O que os avós de vocês têm de histórias, de conhecimento, vocês não fazem ideia. Vocês não fazem ideia. Se puderem conversar com o seu avô, quem tem avô ou avó, ou aquele tio mais velhinho, você ainda para conversar com ele, para ele falar das lembranças dele, né? E começa a comparar como é que é a sua vida, né? Como é que era a vida. Uma vez a gente fez esse exercício até na escola. Eu faço muito com o sexto ano, quando o sexto ano está entrando, de perguntar o que é que o pai dele, né? Pai do aluno, o que é que esse pai brincava quando tinha a idade de vocês? E vocês vão se surpreender de como é que era a vida dessas pessoas, né? Pessoas que com 13, 14 anos tinham que levar o dinheiro para casa, já trabalhando. A grande maioria, para não dizer todos, trabalhavam,
Por quê? Porque era uma vida muito dura, né? Falando de vidas na década de 40, na década de 50, 1940, 1950, era muito diferente do que é hoje. O que nós temos hoje, que a sociedade facilitou a vida, né? Se facilitou, os produtos que a gente tem dentro de casa hoje, era um sonho você ter isso dentro dessa casa. Era um sonho. Algumas coisas não tinha fogão, o fogão era lenha, não existia o fogão a gás, poucas casas tinham rádio, porque televisão também existia. Televisão é da década de 50, não esqueçam isso. Carro, então, você tinha que ser o milionário para ter um carro. Claro. Era bicicleta, a pé ou ônibus, não tinha... Eu achei interessante, né, com essas aulas online, e eu conversei com a mãe do Arthur, do 8º ano B, não sei se o Arthur está aí, né? O Arthur está... E eu contei para ela, você falou dessa vida, né? Eu me lembro com meu pai, o Getúlio Vargas, ele foi inaugurar a escola de agronomia em Muzambinho, né? E imagina, naquela época, ver um presidente. Só que o meu pai, eram 14 irmãos. E eram 7 homens, né? Meu pai, o mais velho. E tinha um par de sapato, né? O Cláudio contando, eu lembrei. Então, quando um colocava, ia, depois voltava. Ia, depois voltava. Mais ou menos isso mesmo. Ficar com a bandeirinha para o Getúlio Vargas. Então, assim, você falando, eu lembrei que a mãe do Arthur falou sobre agronomia, na escola de agronomia lá de Muzambinho. Eu falei, nossa, meu pai, né, viu Getúlio inaugurar, mas não podia ir porque era um sapatinho para os 7 irmãos, né? Então, olha que diferença, né? Que diferença. Exatamente. Eu nem vou muito longe. Minha mãe, ela só teve uma boneca na vida para brincar. Uma boneca de pano. Boneca de pano. Minha mãe nasceu em 37. Meu pai... Ou seja, na década de 50, na década de 40, em 1950, minha mãe tinha 13 anos, né? A idade que vocês têm agora, né? Converse com a sua avó, Maria Isabela, vê como é que era a vida dela quando ela tinha 13 anos. Bem história, né? Bem diferente. Então, e é assim que a gente começa a valorizar os nossos antepassados, né? As pessoas que... Se a gente está aqui hoje, eu costumo, não só por ser professor de história, mas eu falo isso para todo mundo. Se eu estou aqui hoje, é porque eu sou descendente de pessoas que batalharam muito para conseguir uma vida digna. Eu pego meu pai veio de Portugal para cá e ele tinha 17 anos de idade. Então, uma vida dura, porque já tinha alguns tios meus aqui, tinha um tio-avô meu aqui, por isso que ele veio para cá. Eu conheci o local onde meu pai viveu, a casa do meu pai. Nossa, minha avó teve, acho que 9 ou 10 filhos. Os meninos dormiam fora da casa, porque não tinha espaço dentro da casa para eles dormirem. Né? Como a Brenda falou, só tinha um par de sapato, né, para todo mundo. Então, era complicado. A gente for pensar bem. E olha o que essas pessoas passaram. Né? E toda a família tem isso, com certeza. Toda a família passou por isso, né, para chegar onde nós estamos hoje. Ninguém deve ficar envergonhado disso, muito pelo contrário, deve até se orgulhar disso, eu acho, que mostra o quanto a pessoa batalhou para dar conforto, né, para os seus descendentes. Nós somos descendentes de alguém. Né? Então, tomar a Verilda como exemplo que está aqui. A Verilda trabalhou na roça. Né? Os filhos dela, sobrinhos dela, não trabalham na roça, trabalham na cidade, é uma outra vida. Mas por quê? Porque o avô dela veio da roça, o tataravô também, é isso que ele conseguiu deixar para o pai dela,
E o que é que o pai dela deixou para ela? Deixou a seguinte informação: filha, vai estudar, você tem que estudar. Eu não tive oportunidades, meus pais também não tiveram oportunidade de estudar. Minha mãe estudou só até o primário, meu pai a mesma coisa. Mas sempre falaram para mim isso: vai estudar. Se você quer alguma coisa na vida, isso eu falo para vocês, eu bato muito nessa tecla sempre. O que vai mudar a vida de vocês é a educação, é a escola, é isso que vai mudar a vida de vocês. É isso que vai fazer com que a vida de vocês seja melhor daqueles que... dos seus pais, melhor do que dos seus avós. Vocês vão conquistar as coisas através do trabalho. Para você ter um bom trabalho, você precisa ter conhecimento. Ainda mais nesse mundo competitivo que nós estamos agora, com esse monte de gente, né? Então, um está cada vez mais competitivo. O que vai fazer eu me igualar aos outros é meu esforço pessoal no estudo. Então, por isso que a gente sempre... nós que temos vocês como filhos, né? Nós professores temos esse até sentimento por vocês, principalmente até por causa da distância, né? Quando a gente puxa a orelha de vocês em sala de aula, puxa a orelha aqui, a gente faz isso por amor, a gente não faz isso por dor, né? O professor não puxa a orelha do aluno por dor, a gente puxa por amor, que é o que o seu pai faz com você, o que sua mãe faz com você. Puxa a sua orelha por amor. Para quê? Para te trazer de novo para o caminho para os valores que a gente acredita que são os corretos, né? Se a gente vai acertar ou não, a gente não sabe, mas a gente acredita em determinados valores, né, que foram passados para a gente pelos nossos pais, avós, tios e assim por diante, né? E eu já falei demais até. E antes de terminar, Cláudio, né? Nossa, se deixar, a gente fica até a noite. Eu queria agradecer os pais, no dia que foi pegar o material, o IOD, vários pais, eles elogiaram muito o nosso trabalho, eu estava ali, né, representando os professores, fui muito bem tratada, né, os pais gostando do nosso trabalho, então um agradecimento muito grande do que eu ouvi ali, obrigada aos pais de vocês todos, a Mariângela, né, que está contribuindo tanto com o nosso trabalho, assim, eu vi o quanto os pais estão observando que o nosso trabalho é importante, que mesmo à distância, a gente recebeu muitos elogios. E quando eu comentei com as professoras da minha cidade, a minha irmã comentou com elas, que nós estamos fazendo esse trabalho, eles acharam que não é possível que está dando certo, a Avelina está mentindo, não é possível, a amiga dela falou, né? Aí minha irmã falou, não, eles abraçaram a causa e estão ali se dedicando. Até o fato que eles acharam que era escola particular, tá? Não é do Estado. Então, a gente está aqui, realmente, assim, eu venho agradecer aos pais que estão acompanhando e elogiou muito os nossos trabalhos, né, na Escola José de Campos. Eu agradeço o pai de vocês, né, agradeço vocês que estão participando. Eu não sou mãe, mas eu fico toda orgulhosa de ver vocês assim, tá? Parabéns por tudo. Deixa eu aproveitar para fazer a chamada rapidinho. Tá bom. E depois, vou interromper a gravação, obrigado.